Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Quem começa? Oi, Que Boa todos noite, não perdi muita coisa. Que todos nós, seres humanos, Não, independente de... Desculpa, Sirlene. Sim, é para a gente refletir a frase, né, que você colocou, né? Que todos nós, independente de onde nós viemos, de que família, de que etnia, todos nós já nascemos, né, dotados de dignidades e direitos, né? Todos nós. E no percurso da nossa vida, independente do que nós fizermos, né, nós sempre seremos dotados desses direitos, dos direitos humanos, né? Direito à moradia, direito à educação, direito a um bom emprego, a um trabalho, direito a uma boa qualidade de vida, uma alimentação saudável, enfim. Então, o direito humano, os direitos, eles são intrínsecos aos seres humanos, a todos os seres humanos. Perfeito, maravilha. Obrigado, Sirlene. Quem mais? Quem mais? Alguém mais? Bruno, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu ainda não tive, eu não sei se os colegas, né, aí já tiveram acesso a esse módulo dentro da plataforma, eu não tive acesso. Também já te avisando que eu ainda não inseri a minha carta pedagógica, que eu estou passando por uns problemas de saúde. Se vocês me verem bastante aérea, é efeito do medicamento que eu estou tomando, eu tomo ele agora, aí eu fico sonolenta, aérea, e por isso acabei atrasando lá dentro da plataforma as minhas atividades dessa vez, até as formações, mas nesse momento estou precisando cuidar um pouco da minha saúde. Mas falando da frase que você trouxe, né, todos os seres humanos nascem livres e iguais. E aí, para lembrar que nós temos leis no nosso país que reforçam essa frase que você traz essa noite para a discussão. E apesar de nós termos essas leis, é muito triste, por exemplo, quando a gente se depara de vez em quando em jornais de pessoas que ainda são mantidas em situações análogas à escravidão num país como o nosso. É muito triste da gente ver isso, porque a gente tem leis, né? Tem a nossa Constituição Federal, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente percebe que esses direitos, apesar deles estarem em leis, eles ainda não são respeitados. A gente vê muito uma frase assim, que se fala aqui na minha cidade, né? Se prende alguém, o povo fala, já vai aparecer direitos humanos. Mas quando a gente fala de direitos humanos, eu não lembro quem falou antes de mim ainda há pouco, né? Mas a gente tem que olhar, direitos humanos não é só para quem foi preso, passou por uma situação, é por todos nós, é no nosso dia a dia ali. Ele perpassa pela educação, ele perpassa pela vida, pela moradia, pela alimentação. E, infelizmente, né, todos têm direito a isso, mas a gente vê pessoas passando fome, às vezes pessoas que estão próximas a nós, né, que não têm uma moradia. E, principalmente, com pessoas que são pretas, pessoas que são pardas, pessoas que são marcadas por uma história de desigualdade social no nosso país. Era só para comentar mesmo. Obrigado, Missy. Parabéns pela colocação. E é isso mesmo, os direitos humanos não foram pensados para um público
todas as pessoas, né, de modo a garantir que todos nós tenhamos condições de dignidade, né, perante uma sociedade altamente desigual. Luiz, só para poder pegar um pouco da sua fala, é sobre material, né? O material ainda não foi liberado, então nem vocês nem ninguém, que ainda não foi liberado. Ele está no finalzinho da diagramação e a perspectiva é que ele esteja liberado na próxima semana, né? Porém, como ontem fez o mês do nosso último encontro e a gente não pode ficar muito mais de um mês sem se ver, então eu tive que fazer o encontro hoje, né? Porque senão seria mais para o final do mês, aí a gente ia ficar muito tempo sem encontro. Mas fiquem atentos que para a semana que vem ele vai ser liberado, tá? Vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode passar? Ok. Aqui um pouco do que nós já estamos fazendo, né? As nossas reflexões iniciais. Todo encontro nosso eu trago uma frase para a gente começar a comentar o assunto a partir dela. Acredito que esse momento de troca é fundamental, né? Esse momento de diálogo é fundamental para a construção do conhecimento. E recepcioná-los, tá? Dizer que é uma alegria vê-los toda vez. E eu estava com saudade de vocês já, então eu precisava vê-los. Desculpa pelo dia atropelado de coisas, né? Boa parte dos compromissos de vocês hoje eu não tinha conhecimento, outros eu realmente me esqueci, mas prometo que da próxima vez eu vou ser um pouco mais atento. Tem alguém que está começando hoje pela primeira vez? Não. Todo mundo que está aqui já está com a gente há algum tempo. Tem alguém que aparece hoje pela primeira vez? Não. Não, né? Ok. Vamos seguir. Aqui eu trouxe algumas perguntas. São perguntas que, quando o material estiver disponível para vocês, vocês vão conseguir entender melhor, né, as perguntas, mas são perguntas altamente reflexivas que a gente pode pensar a partir da nossa vivência, né? A primeira pergunta de todas é: o que são direitos humanos? Se alguém perguntar para vocês assim, o que são direitos humanos, o que vocês respondem? Vamos imaginar que vocês vão fazer uma prova. E lá na prova tá, o que são direitos humanos? O que vocês respondem? Os direitos iguais, independentemente das coisas, embora haja as exceções, né? Mas, falando em direitos humanos, a gente percebe que é necessário que haja esse respeito recíproco de uma ou outra, mas a gente vê que, por vezes, não acontece. Né? A gente tem leis, como a Missy bem destacou, com relação ao artigo 5 da Constituição Federal, a própria LDB fala também com relação aos direitos humanos à educação e tudo mais, mas a gente vê que, infelizmente, isso não acontece. Porém, isso não é motivo para a gente sair desrespeitando ninguém, né? A gente tem que sempre trabalhar em coletivo, trabalhar de um modo igualitário, respeitando um ao outro, inclusive, se eu não me engano, é Paulo Freire que fala com relação a isso, o ensino na posição horizontal e não na vertical, a fim de que ninguém fique superior a ninguém, né? O professor respeita o aluno respeita o professor, e faz analogia, assonância à sala de aula invertida. Então, os direitos humanos, para mim, é isso, respeitar o outro, independentemente de qualquer situação. Ótimo, perfeito. Francinildo, né? Isso. Okay. Obrigado, Francinildo, perfeito. Quem mais? Quem mais? São direitos Boa noite. Boa noite. Quem Boa é? noite. É a Francicleia. Oi, Francicleia, tudo bom, meu bem? Tudo bem, Bruno. Estávamos com saudades também, né? Hoje estamos em missão. Hoje eu estou aqui na capital, né? Que vai receber a COP30. Eu estou aqui no Sagres e a gente está em outra missão. Falar sobre direitos humanos, né?
Bem, em si próprio, a carga já é o direito que nós, seres, né, temos, que está garantido na Constituição Federal, né, que tá garantido nas leis que regem, né, o nosso país. Mas esses direitos, eles são garantidos na lei, mas na prática, né, muitos desses direitos, eles não são cumpridos. Então, por isso que foram criadas as políticas públicas para que esses direitos, eles sejam, tipo... Vamos falar sobre, quando você fala de direitos humanos, você também já pensa na igualdade, né? Na igualdade de direito para todos. Só que essa igualdade, ela perpassa por muita coisa, porque se a gente for dar direitos iguais para todas as pessoas, aí que entrou a questão da política pública para que tenha a equidade, né? Para que seja válido. Porque quando a gente fala em direitos iguais, quando eu me reporto, tipo, ao indígena, né, os direitos iguais para... Eles têm todos os direitos, eles recebem todos esses direitos, tipo, nas cotas, né? Por isso que foi criadas as cotas, para que eles tivessem o mesmo acesso que todos. Eu acredito que é por aí. Se alguém quiser me ajudar também na fala. Ok. Obrigado, Francicleia. Maravilhosa. E essa segunda questão aqui, que na minha opinião é a mais importante do nosso encontro, que é essa: como podemos articular os direitos humanos aí? Bruno, eu volto na questão, na primeira, para tentar responder a segunda, né? E os direitos humanos, eles são inerentes a qualquer ser humano. Todos nós, independente, como a Francicleia falou, né, seja branco, seja preto, seja negro, pardo, indígena, todos nós somos pessoas de direitos, né? Direito à educação, direito à vida, à liberdade, direito de ter a nossa crença religiosa, de ser respeitado na nossa diversidade. E como a gente pode articular os direitos humanos à EJA, nós já tivemos uma temática lá no IFA, eu acho que foi a quarta temática, que ela fala justamente sobre isso, né, de como a gente pode estar trabalhando na EJA os direitos humanos. Na EJA é onde estão as pessoas, principalmente as pessoas marginalizadas que foram excluídas historicamente, tiveram seus direitos negados na sociedade, né? Quem foram as pessoas, por exemplo, que não tiveram acesso à educação? É aquela pessoa que está lá no campo, que agora, com 92 anos de idade, ela retorna para a sala de aula da EJA. Por que ela não concluiu? Quais foram as razões naquela época dela não ter concluído a escolaridade? E aí a gente precisa fazer essa discussão, porque se você for perguntar, as pessoas vão dizer que pararam de estudar porque não tinha uma escola ali, muitos pararam de estudar porque não tinha escola que tivesse naquela época a quinta série, ou porque lá naquela localidade a escola funcionava na casa de uma professora, depois parou. Então, nós vamos ver ali várias questões que vão estar ligadas e que a gente precisa aproveitar que está na sala da EJA, como a gente vem falando nas formações, para fazer o desvelamento dessa realidade. Por que essas pessoas não pararam de estudar? A gente tem pessoas que, às vezes, chega na EJA que ela até se culpa. Ela diz assim, mas por que naquela época não foi culpa sua, foi um direito seu que foi negado. É um direito que ele está estabelecido em lei, está na Constituição Federal, que é a lei maior que nós temos no país, né? Está na Constituição, você tem direito, não importa onde você esteja, a que raça você pertença, a comunidade que você pertença, você tem direito, você tinha direito à educação, mas foi um direito seu que foi
negado. E será que os seus filhos hoje estão tendo esse acesso à educação? Porque lá está falando da universalização da educação, está na LDB, está na Constituição, mas será que os seus filhos têm uma escola própria lá no campo? Ele precisa pegar uma rabeta e se deslocar para um determinado local lá que o município colocou como escola polo. É o momento da gente aproveitar que nós estamos ali na sala de aula da EJA para mostrar para esse estudante que está lá que ele não é culpado, né? Que ele está naquela situação ali, que ele não precisa aceitar aquela situação, que ele precisa lutar, porque é direito. É direito da criança estudar na escola mais próxima, é direito desse senhor que com 92 anos voltou para a escola, ele ter acesso à educação. Eu falo, mas a gente tem a oportunidade na EJA de estar trabalhando os direitos humanos para mostrar para os nossos estudantes os direitos que eles têm, que eles possuem, que às vezes a pessoa nem sabe que possui, mas que são negados. É uma ótima oportunidade que a gente tem nas nossas salas de aula. Obrigada. É que eu me empolgo, eu começo a falar e você é maravilhosa. tomando espaço eu dos vou colegas. votar em você não está entendendo. Eu vou votar em você. Obrigado, Missy. Gracilene. Como que tu vai votar nela já, Bruno, hein? Eu vou votar nela. Ela não tem querer. Ela vai sair candidata, eu vou votar nela, ela vai ser eleita. E tu vota para mim ser apoiadora dela, o cabo eleitoral. Por favor. Voto. Isso, eu sou ótima. Obrigado, viu? O Gracenilda está com a mãozinha levantada. Gracenilda no bem. Professor, boa noite. Só passando aqui para contribuir um pouco com o encontro, tá? Também estava ausente, entrei atrasada, porque eu estou com a filhota que passou por um processo cirúrgico, enfim. Mas estou aqui, representando o meu município, como eu sempre gosto. E estou com a minha amiga Shirlene, né, que fez esse chamado. Olha, Gracenilda, o Bruno já está. E aí eu peguei e disse, já vou entrar, e estou por aqui. Mas é isso mesmo, professor. Falar em direitos humanos é transformar esses direitos em práticas educativas, levar essa discussão para dentro do espaço, sala de aula, para trabalharmos com os nossos alunos, né? Quais são os seus direitos? Assim como nós temos direito, nós também temos deveres, né? Porque acredito, como já dizia Paulo Freire, né? Se queres mudar uma pessoa, tem que começar pela educação, né? Então, esse espaço é um espaço de convivência, né? Convivência e oportunidades. E nada melhor que este público da EJA, né? Este público maravilhoso, né? Falar em direitos, falar em avanços, quais são os seus direitos, quais são os seus avanços, né? Então, independente de... Não vamos trabalhar somente o direito que você tem a uma coisa, não, de uma forma geral, né? De uma forma contextualizada, dentro do ensino, dessas práticas pedagógicas voltadas dentro do ensino-aprendizagem nas turmas de EJA, tá, professor? Só para entrar, para contribuir. Eu gosto muito de participar, né, do encontro com o senhor, de lhe ouvir, você, né, desculpa. Mas, enfim, então vamos lá, professor, só para contribuir mesmo. Maravilhosa, maravilhosa. Também vou votar em você. Você tem que sair, Gracinha, vice de Gracilene, para a gente ter uma chapa forte, entendeu? Aí Francicleia já vem como cabo eleitoral, já fazendo toda a campanha. Gosta sim. Pode contar. Obrigada, gente. Maravilhosas as colaborações. Parabéns. É isso mesmo. É bom quando a conversa é gostosa, né? Parabéns. E a próxima pergunta que eu gostaria de ouvir é como a Constituição Federal de 88
direitos humanos? Vocês conhecem a Constituição de 88, né? Sabe que Conhecemos. a Constituição de 88, ela influenciou todas as leis do país, né? Porque todas as leis do país comungam da ideologia da Constituição Federal de 88. Sobre os direitos humanos, o que vocês têm a me dizer da relação entre direitos humanos e a Constituição? Olha, todo mundo chegou, já estava preocupado. Deu 7h22 e só tinha Maria Marcilene. Eu entrei em desespero. Pensei, ai, gente, não acredito. Será que o povo resolveu me odiar e eu não estou sabendo? Bruno, eu estava Bruno estava assistindo uma outra, eu estava meio perdida, não tem uma outra live lá, e aí eu estava Então, perdida. Marcilene que me disse, Marcilene que me lembrou disso. Eu estava em outra, e eu, meu Deus, minhas colegas não estão aqui, pai, eu resolvi, colocaram no grupo, olha o link, aí que eu passei para essa. Mas que bom que todo mundo entrou. Olha, tá todo mundo aqui. Todo mundo que costuma estar, tá aqui. Graças a Deus, mas quase todo mundo passou para outra, estava na outra. Ah, gente, eu coloquei aí no Ninguém quer chat falar a mais. lista de frequência, tá? Não esqueçam de assinar, não, por favor, viu? Meus amores, sobre essa questão aí. Ei, Bruno, você pode colocar novamente a frequência que desapareceu aqui do meu chat? Tá. Pronto, de novo. Bruno, vai eu Bora de lá. novo. Eu vou responder com base no material lá do IFAR que nós estudamos para a formação, né? Que a Constituição de 88, ela incorpora os direitos humanos, inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu não estou lembrada agora um ano, mas ela é um pouco atrás da Constituição, né? Aí ela vem incorporar os direitos humanos, principalmente a educação, que depois é reforçado lá na LDB, todos os direitos, e principalmente a questão da dignidade. E se a gente retomar um pouquinho atrás, né, eu lembro só do módulo lá da identidade, e quando eu comecei a ler aquela lei de terras, né, eu fiquei muito surpresa, porque eu desconhecia. E aí eu acho que eu comentei aqui, né, eu questionava muito, porque eu não entendia por que lá no interior terras de marinhas, né, terras de marinhas. Aí eu perguntava por que a gente não podia se apropriar daquela terra, se tinha pessoas que não tinham casas para morar e tinha terra, não é terra de marinha. Aí, quando eu fui conhecer a lei, aí comecei a pesquisar outras coisas, né? É que a gente vai entender, né? Porque a gente desconhece. A gente vê tantas pessoas por aí sem terras e a gente não entende se tem tantas terras no Brasil, né? O Brasil, agora eu não estou lembrando, que lá faz muitos anos que eu estudei a 4ª série, quantos quilômetros quadrados o Brasil tem, mas ele é, se eu não estou enganado, é o 2º maior país do mundo em área territorial, e a gente tem pessoas por aí que não têm terras para morar, mas é por causa de leis que nós temos no nosso país que dificultam o acesso a essas pessoas, né? E quando a Constituição ela vem e ela incorpora esses direitos humanos, é para dizer que todas as pessoas elas têm direitos iguais, né? Mas infelizmente muitos direitos a gente tem que brigar, senão a gente não consegue.
Aí foi muito legal na nossa formação, né, que teve um menino que participou, que ele é do movimento LGBTQIAPN+, falei todas as letras, né, ele explicou todas as siglas e ele veio explicando a importância do movimento para a conquista de alguns direitos que nós temos a lei que diz que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito e dignidade, mas, de fato, quando a gente vai para a prática, a gente não tem isso, a gente precisa lutar todos os dias, né? Que, às vezes, a gente tem que reconhecer que o mesmo direito que eu tenho, o outro tem, e, às vezes, a gente só lembra do nosso direito, a gente não lembra do direito do outro. Justamente. Perfeito, Missy, obrigado, viu? Francicleia tá com a mão levantadinha. Pode falar, meu bem. Não, tá errado aí, professor. E nossa, como ela tá participativa. Professor, perdão aí. Imagina. Isso mesmo, ok. Esse outro tópico, direitos humanos e as minorias, eu acho que a gente falou, né, durante a exposição. E eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer sobre essa questão dos direitos humanos é que os direitos humanos, a ideologia dos direitos humanos vai beber lá na Revolução Francesa, né? Que também acabou fundamentando, influenciando a Constituição de 88, que é essa ideia dos direitos iguais, né? Somos todos iguais, né? Então, para os direitos humanos, eles procuram não fazer distinção nenhuma de classe social, de cor de pele, nada, absolutamente nada nos torna diferentes, né, do ponto de vista da lei, mas ao mesmo tempo também os direitos humanos reconhecem que não somos iguais. Daí a necessidade do olhar empático, do vozeamento dos grupos sociais, né? Ok. Conexão, um pouco aqui da nossa conexão. Como estão os diálogos? Aqui eu quero saber um pouco de você, né? Como é que está a situação do nosso projeto aí no Pará, né? Como estão os diálogos com os demais pensadores? Alguns relatos dos impactos que foram feitos e que ainda estão em andamento, principais dificuldades e sobre a carta pedagógica, a roda de conversa e plano de ação. Porque, veja bem, gente, é importante que vocês estejam em dia com as atividades do sistema, porque eu vou corrigir e avaliar, essa nota vai aparecer para você e com esse histórico é que você vai ter acesso ao seu certificado. Se você estiver devendo alguma coisa, vai dificultar esse certificado. Tem um questionário online que o próprio sistema vai avaliar, isso aí não passa por mim, o próprio sistema já avalia. O que passa por mim são esses três pontos aí, a carta pedagógica, a roda de conversa e o plano de ação, tá? Então, o que vocês têm para falar para mim sobre a situação do Pacto EJA aí no Pará? Como é que estão as coisas? Bruno, eu vou logo me adiantar, como eu já falei, né? Esse mês, assim, mas foi por conta de saúde, eu até conversei com a Dilena, deu uma quebra, né? A gente estava, assim, no momento que a gente estava decolando, tinha decolado, eu consegui fazer com que todos os municípios fizessem um planejamento da formação, com as datas, definindo as datas, os dias em que ia acontecer a formação, porque assim eu poderia me organizar para tentar chegar até os municípios. A gente conseguiu organizar isso. A gente estava bem avançado nos módulos, nós não tínhamos nenhum módulo em atraso, nenhuma formação, e eles estavam se organizando e fazendo as formações, né? Mas, devido a isso, a gente, desde o dia 30 de setembro, a gente ainda não conseguiu ter formação. Entendi. A gente estou ali no grupo, movimentando eles, pedindo registro, acompanhando, mas momento formativo
nós não estamos tendo por conta da minha saúde, mas tenho fé em Deus que em breve a gente vai voltar aí, ficar em ação. A minha carta pedagógica do módulo 4, de módulo de identidade, ela está atrasada ainda, eu espero essa semana estar conseguindo. Já as outras eu já fiz, e vou esperar o módulo 5 aí, com direitos humanos, para ver as surpresas que ele vem nos trazer, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse módulo. Esse módulo identidade, ele foi, assim, incrível. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Para mim, um dos melhores, assim. Ok. E sobre setembro? Setembro você teve a formação contínua, foi tudo normal, né? Setembro a gente conseguiu fazer, aí, mas desde o dia 30, a gente começou o módulo 4, só que a gente não concluiu. A gente marcou, aí eu fui piorando, remarcando, aí talvez semana que vem a gente reinicie. Olha, estou aqui toda feia. Mas vai dar tudo certo. Vai sim, se Deus quiser. Como é que você está agora? Como é que você está se sentindo agora? Eu estou bem. Estou medicada, eu estou bem. Aí, dá notícias, Miss. Não some, não. Tá, pode deixar. Vai dar tudo certo, sim. Vai sim. Quem mais, gente? Quero saber Bruno. algumas coisas. Marcilene, eu moro em Castanhal, eu sou responsável por 10 municípios, que é a DRE Castanhal. A gente tem reunido sempre com um formador local que repassa a formação no município. Quando a Adriana pediu uma última planilha, que ela pediu o número de professores da primeira e segunda etapa e terceira e quarta etapa, a gente foi perceber que a gente não tinha essa informação na íntegra, porque são duas universidades com formações para público diferente, e quando chega lá na escola, o coordenador pedagógico dele coordena a escola, ele não coordena a primeira e segunda, não é separado, entendeu? Aí as formações aqui, elas estão acontecendo junto, e a gente está pegando a informação da UFPB, do IFA, tentando condensar para que aconteça de uma única vez. Está separando a escola aqui uma vez por mês, juntando as duas formações. A gente pede as frequências, pede a foto, mas nunca se atentou para essa separação de primeira e segunda etapa, terceira e quarta. Foi bem difícil de colher os dados, colher essa informação exata, quem participa em cada etapa. Aí, na minha planilha, eu coloquei dados, são estimativas, a gente não sabe dizer se, de fato, está atingindo. O que acontece, como a minha cidade sede é Castanhal, a gente tem uma formadora local, mas a gente trabalha junto, a gente consegue reunir também mensalmente aqui o coordenador pedagógico. Aí, a gente fez um teste no mês passado de reunir com os professores, direto com os professores. O que aconteceu? Minha filha. Aí, a gente fez um forms para esses professores perguntando como estava o pacto na escola, se eles conheciam as instituições, se estavam fazendo os cursos, e, assim, foi surpreendente a resposta. Mais da metade dos professores do meu município diziam que não conheciam o curso, que não estavam fazendo o curso. Nossa! Aí, assim, foi... Castanhal, assim, foi decepcionante, porque como eu estou em Castanhal, a gente tenta acompanhar mais de perto. A gente tem reunido desde fevereiro, março, até agora, uma vez por mês, passa para o coordenador para ele passar na escola. Aí o professor vai e me diz que, assim, pelo Forms, né, que quem respondeu o Forms no dia da reunião, que mais da metade não conhecia, não sabia que os cursos existiam. Então, assim, a gente percebeu que ainda falta muito para o pacto chegar na ponta. Certo. Falta muito. Porque, assim, infelizmente, às vezes as pessoas funcionam quando elas são cobradas, assim, com mais rigidez. A gente tem um programa que é Alfabetiza Pará. Alfabetiza Pará, ele tem um monitoramento que ele é maior, que é mais rígido, a palavra é essa. E, devido a essa rigidez, as pessoas acabam fazendo com
com mais eficácia. Então, a gente ficou bem triste com esse resultado, que não está chegando na ponta como deveria chegar. Ainda falta mais para se chegar lá nessa ponta. A gente tem como é que vocês, Marcilene, como é que você e sua equipe estão vendo isso? Depois a gente teve uma reunião hoje de manhã, que foi pelo YouTube, que também se apresentou-se dados, né? Dados nacionais, vai mostrando também por estado. A ideia da reunião de hoje à noite foi que a gente pensasse nesses dados, a gente pegasse os nossos dados para repensar o nosso plano de ação. Com as informações que nós temos agora, como é que a gente vai proceder daqui para frente? Que estratégia a gente vai usar para fazer chegar até onde deveria, que é no professor? Entendeu? É repensar o plano de ação agora. Ótimo. Uhum. É a tática. Beleza. Obrigado, Marcilene. Deixa eu ver quem está aqui na fila. Gildo. Opa, oi, boa noite. Tudo bem, Gildo? Tudo bem. Bruno, aqui no nosso município, né, que é o Conselho do Andraguaia, mais 7 municípios que nós estamos aí fazendo o acompanhamento. Conceição? Isso, Conceição do Andraguaia, aí Redenção, Pau d'Arco, Floresta do Araguaia, Cumaru, Santana, Santa Maria das Barreiras. Você mora em Conceição, Gildo? Moro em Conceição do Araguaia, é isso. Eu morei em Conceição 5 anos da minha vida. Professor, eu acho que eu já vi o senhor por aqui em Conceição. Eu acho que o senhor trabalhava na UEP, estava na UEP nessa época. Eu estudei, eu fui aluno da UEPA e fui professor da UEPA. Eu acho que eu conheci o senhor aqui, quando o senhor veio pra cá. Eu sou louco em Conceição, gente. Um beijo. As portas estão abertas, né? Só... Eu sou louco na UEP inteira, amo todo mundo daí. A professora Hélida foi minha coordenadora na época, adoro ela. A professora Hélida foi quando ela foi minha orientadora no TCC e professora também, né? E agora a prefeita de Conceição. Sim, prefeita, que chique. Mandei parabéns para ela. Olha, um beijo para Conceição, Gildo. Eu amo Conceição. Professor, aqui em Conceição do Araguaia e os outros municípios, né, nós estamos em acompanhamento. Começamos muito tarde, né, as nossas formações, tanto as formações do IFPB como do IFAR, né, mas estamos caminhando. Começamos capengando, com pouca gente participando das reuniões. Infelizmente, não tem nenhuma ainda presencial, né, todas estão online, mas agora, graças a Deus, eles já estão participando, já estão bem encaminhados. E... inclusive, eu só tenho um formador local, né, que é o de Redenção. E ela está, a gente passa as informações para ela, né, as formações, e elas passam lá para os professores das etapas, e também do Brasil Alfabetizado. E nós temos os coordenadores que também participam das reuniões, né, e depois eles repassam para os professores. Além disso, nós estamos... assim, mês a mês, esse mês que infelizmente não vai dar para a gente fazer as visitas aos municípios, né? Mas o mês que vem, com fé em Deus, vai dar certo. Nós vamos ao município de Santana do Araguaia fazer uma visita lá, o pessoal da EJA e o pessoal do Brasil Alfabetizado. Ótimo. Aí, por enquanto, a nossa demanda é essa. Tá ótimo, acho que tá E bem sob controle. Isso, e as formações, eles nos dão feedback, né? Eles dão um retorno para a gente, né? Sobre as formações, nos mandam os registros, né? Aqueles que estão fazendo. Os que não estão fazendo, a gente cobra, mas a gente espera que eles nos atendam. Sim. Ótimo, Gildo. Ótimo, tá bem tranquilo aí. Obrigado, tá? E as portas estão abertas, né? Vim botar para cá. Eu quero ir aí ver vocês. Obrigado, Gildo. Michele, tudo bem, Michele? Atrás também, quando eu vi aqui já tinha começado, rapidinho eu entrei. Deixa eu falar um pouquinho como é que está na Indeua, né? Nós estamos organizando esse mês, né, que a gente está se programando para o Fórum de Partilha ser presencial em dezembro, então a minha equipe está assim, se debruçando, né, junto com os alfabetizadores para organizar esse fórum presencial.
aí nós já estamos nos organizando. Esse mês a gente não vai ser possível a gente fazer a formação, devido também, ia ser agora, na próxima semana, só que devido à questão do SAEB, aí eu conversei com os alfabetizadores para a gente vai reagendar. Aí vai ser no início de novembro, a gente vai fazer 2 formações em novembro, foi isso que eu combinei com eles. Uma logo no início, né, que aqui vai ter a COP, né, então a gente vai também ter essa questão da COP, então a gente vai fazer uma no início de novembro e uma no final de novembro. Aí é isso, mas nós estamos caminhando, graças a Deus, aqui, né? Chegou o recurso do Programa Brasil Alfabetizado, nós já ficamos felizes, né, que nós estávamos aguardando, e aí também já está se organizando para comprar os gêneros alimentícios, materiais desalfabetizandos, né, que aí é muito necessário. Aí já vai dar um up aí para eles também, né, mais uma motivação, né, para eles continuarem a estudar. Sim. E é isso. Ótimo. É Castanhal, Michele? Ananindeua. Ananindeua, ótimo. Aí você cuida de quais, além de Ananindeua? Não é só o município de Ananindeua mesmo. É só Ananindeua, tá. Porque é grande nosso município. Isso é verdade, é imenso. Obrigado, Michele. Tá. Alguém mais, gente? Alguém mais? Bruna, até quando a plataforma ela vai ficar aberta para novas inscrições? Não sei de qual, Missilene, eu tenho que ver. Eu tenho isso anotado em algum lugar, mas de qual não lembro. Eu posso ver e te responder, tá? Tá, ok. Aqui em Abaitetuba. Manda um e-mail para mim com essa pergunta para eu não esquecer de te responder, tá? Aqui em Abaitetuba, a gente conseguiu fazer todos os nossos professores e alfabetizadores se inscreverem na plataforma da UFPB. E dos municípios, eu fiz o levantamento, eu fiz uma planilha, não sei se em algum momento vão solicitar, eu falei para os coordenadores, né? Olha, vão solicitar a planilha, mas foi uma mentirinha assim saudável, né? Aí eu consegui fazer, eu já tinha feito esse levantamento lá no início do ano, só que foram se formando turmas no decorrer desse período, entraram os alfabetizadores do PBA e a gente deu uma atualizada na nossa planilha, isso foi muito bom, né, porque eu cobro muito das equipes das secretarias, porque se a gente não tiver o apoio do coordenador da EJA, da Secretaria de Educação, as coisas elas não funcionam muito bem. Por exemplo, a gente tem Moju e Igarapé-Miri. Moju e Igarapé-Miri, quem faz a formação da UFPB com os alfabetizadores e com os professores é o formador local, que é o coordenador da EJA da secretaria. Aí eu fico ali no pé. Só que desses municípios eu ainda não consegui fazer com que todos se inscrevam dentro da plataforma. Eu fico, olha, a gente vai fechar a plataforma, entre, se inscrevam, mas eu já tenho, assim, um quantitativo significativo, né, dos quais já conseguiram se inscrever dentro da plataforma. Mas deu certo essa estratégia, tá dando até... Maravilhosa. E assim, né, a fala, eu acho que foi a Marcilene que falou, né, eu notei aqui, a gente tem municípios também, que é, por exemplo, Cametá e Tailândia. Cametá, Tailândia, a formadora local, ela atende só os alfabetizadores do PBA. Aí, quem faz a formação são os coordenadores com os professores, e Cametá é a mesma situação. Mas, assim, eu fico ali no pé do coordenador da secretaria, porque se a gente não acompanhar, se a gente não ficar ali, eu faço reunião quase toda semana com eles.
Olha, a gente já vai se reunir segunda-feira, que eu já vou lá no grupo, eu já vou falar, olha, gente, eu tive reunião agora com o sistematizador, segunda-feira eu quero reunião, já chamo logo eles para reunião. Tem reunião com a Dilena, no outro dia eu já estou chamando eles, tem reunião da Secadi, no outro dia eu já estou chamando eles. Nós já viramos melhores amigos, porque se a gente não fizer, assim não dá certo. Se a gente não ficar todo o tempo ali naquela mobilização, cobrando, porque o nosso nome também, eu falo assim, é o nome de vocês, é o meu nome que está em jogo, é o nome do secretário que eu represento, e a gente precisa fazer bem feito para que o pacto realmente surta efeito lá na sala de aula, né? A gente já tem conseguido colher bons frutos, mas ainda temos muito a avançar. Eu fiquei triste hoje na formação da manhã, quando eu vi o número lá do Pará, que eu achei muito pequeno o número Miss, me dá um minutinho só, tá, gente? Eu volto já. Um minuto só. Tudo bem. Voltei, Miss. Os números, né, que a gente viu hoje, assim, eu achei baixo o número do Pará, das formações, de quantos estão participando. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para que a formação ela chegue em todos os municípios. A gente tem essa dificuldade que a Marcilene colocou, né? Agora vai entrar semana que vem a prova do SAEB, tem formação do Alfabetiza. Eu tento ganhar os coordenadores aqui, mostrando para eles a formação da UFPB, para quem já trabalhou como formador no Alfabetiza, a gente trabalha dentro da mesma concepção, dentro do Pacto EJA, nessas formações da UFPB, e ainda muito melhor, porque nesse módulo de identidade, ele vem trazendo a consciência fonológica, desatando lá os nós, ele vem mostrar a relação da consciência fonológica com a alfabetização e depois ele traz o método fônico. O Alfabetiza, ele trabalha só a consciência fonológica, que muitos professores preferem nem trabalhar o Alfabetiza, porque quando chega lá no final, não sabe o que é para fazer. Quando você precisa entrar com o método fônico para você fazer com que a criança se aproprie realmente do sistema de escrita alfabética, né? Aí eu tenho tentado seduzir eles, trazendo. Aí tem coordenador que ele fala assim, nossa, mas agora eu já até sei como é que o meu professor vai trabalhar lá na escola Alfabetiza. Porque o Alfabetiza, ele trabalha somente a consciência fonológica a partir de uma sequência didática com os gêneros textuais. E aí, quando o professor ele chega lá na literação, ele não traz muitos recursos para o professor. E tem professor que não tem essas expertises de trabalhar, que ele se atrapalha. E o Pacto EJA, eu falo assim, ele veio para mostrar como é que o professor deve trabalhar, né? Que ele traz a consciência fonológica, a relação dela com a alfabetização, ele entra com o método fônico, ele mostra como você vir do texto até chegar na letra e da letra até chegar lá no texto, que também é uma forma que a gente pode estar usando para mostrar para esse coordenador a importância da formação do pacto, que ela é muito mais ampla do que a formação do Alfabetiza. Mas é um desafio que a gente tem de ficar ali trazendo esse coordenador para nós, para a nossa formação. Ok, Miss, obrigado.
Pessoal, então é isso. Relembrar para vocês darem uma olhada no sistema, tá? Para ver se está tudo ok, se estão devendo alguma coisa, se está faltando fazer alguma coisa. Se tiver, você faz, tá? Para não comprometer. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me mandar e-mail, tá? Que se eu tiver a resposta, eu já respondo. Se não, eu vejo com a professora Dani. Não é um problema. E é isso. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Então, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Vou parar a apresentação. Ok? E vou parar a gravação.